Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e do seu professor ou professora. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues ao professor da sala assim que voltarmos à escola, para a validação dos seus estudos. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI e Ler e Escrever, o seu caderno e o seu estojo, colocando a data em todas as atividades realizadas e seus registros. Não se preocupem caso a gente pule alguma atividade ou outra, certamente a realizaremos depois. Continue com a rotina que vocês estabeleceram aí em sua casa e sempre que possível, realize a leitura de diversos textos. Você também pode desenhar, pintar, dançar e brincar muito dentro da sua casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia. Assim, você poderá manter um bom ritmo de estudos. Lembrando que se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas ou retomar a partes específicas da videoaula para tirar dúvidas. Nestes casos, pedimos que entre em contato com o seu professor ou professora pelos canais disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail para fazeремcasa@se-pmmc.com.br. Neste roteiro, continuaremos a sequência didática ortográfica, com mais reflexões sobre a escrita das palavras. Estas atividades estão a partir da página 139 do livro. Mas antes de entrarmos nas atividades do nosso roteiro dessa semana, farei uma leitura para vocês. Espero que apreciem. Primeira atividade, atividade 2A. Leitura reflexiva do texto A Bruxa e o Caldeirão. Vamos ler um conto, A Bruxa e o Caldeirão, de José Leão Machado. Vocês conhecem o autor? Ele nasceu em Portugal, no dia 25 de novembro de 1965. Filho de pais operários, licenciou-se em Humanidades pela Faculdade de Filosofia de Braga, em 1991. Tem colaborado em vários jornais e revistas com crônicas, contos e artigos de crítica literária. Também tem se dedicado à escrita literária, especialmente à ficção. Abra seu livro na página 139 e 140 e me acompanhe na leitura. A Bruxa e o Caldeirão, José Leão Machado. Quando preparava uma sopa com uns olhinhos de couve para o jantar, a bruxa constatou que o caldeirão estava furado. Não era muito, não senhor. Um furo pequeniníssimo, quase invisível. Mas era o suficiente para a pinga que pinga, ir vertendo os líquidos e ir apagando o fogo. Nunca tal lhe tinha acontecido. Foi consultar o livro de feitiços, adquirido no tempo em que andara a tirar o curso superior de bruxaria por correspondência. Folheou de ponta a ponta, confirmou no índice e nada encontrou sobre a forma de resolver o caso. O que haveria de fazer? Uma bruxa sem caldeirão era como um padeiro sem forno. De que forma poderia ela agora preparar as horríveis poções? Para as coisas mais corriqueiras, tinha a reserva dos frascos. Mas se lhe apareciam daqueles casos em que era necessário preparar na hora uma mistela, como o da filha de um aldeão, que engolira uma nuvem e foi preciso fazer um vomitório especial, com trovisco, rosmaninho, 3 dentes de alho, uma semente de abóbora seca, uma asa de morcego e 5 aparas de unhas de gato.
Se a moça vomitou a nuvem, pois não haveria de vomitar? Com a potência do remédio, além da nuvem, vomitou uma grande chuvada de granizo que furou os telhados das casas em redor. Era muito aborrecido aquele furo no caldeirão. Nem a sopa do dia a dia podia cozinhar. Mantinha-se a pão e água. Que remédio! Enquanto não encontrasse uma forma de resolver o caso. Matutou dias seguidos no assunto e começou a desconfiar se o mercador que lhe vendera o caldeirão na feira, há muitos anos atrás, não a teria enganado com material de segunda categoria. A ela, bruxa inexperiente e a dar os primeiros passos nas artes mágicas, podia facilmente ter lhe dado um caldeirão com defeito. Ops! O que aconteceu com o trecho da nossa história? Estão faltando palavras? Vamos completar esse parágrafo para continuar a nossa leitura? Complete as lacunas com as palavras que está em negrito e dentro dos parênteses. Como podemos escrever para combinar com o texto? Vou esperar. Agora sim, está muito melhor. Decidiu então ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercador. Procurando na seção das vendas de apetrechos de cozinha, a bruxa verificou que o mercador já não era o mesmo. Era neto do outro e, claro, não se lembrava, nem podia, das tropelias comerciais do seu falecido avô. Ficou desapontada. Perguntou, todavia, o que podia fazer com o caldeirão furado? O mercador mirou, remirou, avaliou e disse: Este está bom para você pôr ao pé da porta e fazer de vaso. Com os pés de sardinheiras ficava bem bonito. A bruxa irritou-se com a sugestão. E não fosse a gente toda ali na feira a comprar e a vender, transformavam em pássaro. Acabou por dizer: A solução parece boa, sim senhor. Mas diga-me cá, se põe o caldeirão a fazer de vaso, onde cozinho eu depois? Neste novo aqui, que tenho e com um preço muito em conta. A bruxa olhou o caldeirão que o mercador lhe apontava. Sobressaindo num monte de muitos outros, de um brilhante avermelhado, mesmo a pedir que o levassem. A bruxa, que tinha os seus brios de mulher, ficou encantada. O mercador aproveitou a ocasião para tecer os maiores elogios ao artigo, gabando a dureza e a grossura do cobre, os rendilhados da barriga, o feitio da asa em meia-lua, a capacidade e o peso, tão leve como um bom caldeirão podia ser, fácil de carregar para qualquer lado. Pois bem, levo-o. O mercador esfregou as mãos de contente. Mas aviso, acrescentou a bruxa, se lhe acontecer o mesmo que o outro, pode ter certeza de que o transformarei em sapo. O mercador riu-se do disparate enquanto embrulhava o artigo. Os anos foram passando e a bruxa continuou no seu labor. Até que um dia deu por um furo no novo e agora velho caldeirão. Rogou uma praga tamanha que o neto do segundo mercador que lhe vendera, a essa hora, em vez de estar a comer caldo na mesa com a família, estava num charco a apanhar moscas. E aí, gostou do conto? Pense e responda oralmente. 1. O que aconteceu com o primeiro mercador? 2. O segundo era o neto do primeiro mercador. Mas quem recebeu a vingança da bruxa? 3. Por que ela acabou se vingando afinal? Segunda atividade. Atividade 2A. O uso do U no final dos verbos. As palavras que tivemos de encaixar nas lacunas do texto são os verbos que estavam faltando. Mas você teve que dar uma arrumadinha para combinar com o texto, não é? Então, no decidir, você colocou decidiu.
No verificar, colocou verificou. No perguntar, colocou perguntou. No mirar, mirou. No remirar, remirou. E no avaliar, colocou avaliou. Vamos agora responder a questão A da página 140 do livro? O conto narra fatos que já aconteceram ou que irão acontecer? Quais as palavras que o ajudaram a perceber isso? Responda aqui no livro. Essas palavras combinaram com o texto porque ele está no tempo passado, não é mesmo? Respondam agora a questão B, que está na página 141. O que essas palavras indicam? Pense e responda aqui no livro. Então, dependendo do tempo em que aparecem as histórias, no passado, no presente ou no futuro, temos que adequar as palavras que indicam alguma ação, ou seja, o verbo. Essas palavras que você completou indicam ações da bruxa e do mercador. Na frase, o mercador esfregou as mãos de contente, isso indica que já aconteceu, ou seja, a história está no passado. Se fosse escrita usando o tempo presente, essa frase ficaria assim: o mercador esfrega as mãos de contente. E se fosse escrita no futuro, seria assim: o mercador esfregará as mãos de contente. Esse conto está no tempo passado, também chamado de pretérito perfeito. Temos muitos modos de conjugar, falar e escrever os verbos, de acordo com o texto que estamos escrevendo. Nessa tabela, mostramos como ser conjugado o verbo conseguir na terceira pessoa, ou seja, ele. Se fôssemos mudar a frase que usamos, o mercador esfregou as mãos de contente, para a terceira pessoa do plural, eles, você sabe como ficaria? Muito bem, os mercadores esfregaram as mãos de contentes. Agora responda a questão C. Exponha o que descobriu e construa um registro das suas descobertas. Terceira atividade, sequência didática de ortografia 2B, refletindo sobre as palavras, página 141. Eu serei a sua dupla para fazer essa leitura. 5. A tristeza de pobre não tem rosto de artista de cinema ou de postal? De pontos turísticos? Tem sim, gosto de esperança cortada com punhal, de feriado em dia de domingo. De dor de dente comida sem sal. Sofrimento de pobre bate em bingo. É certo, cruel, dolorido e real. Pobre sofre, sofre e nunca tem nome. É sempre um Zé ou um fulano de tal. É um guerreiro, luta contra a fome. Fome, inimiga feroz e mortal. Mercadoria que não se consome, que não sai em coluna social. Antes de encontrar as palavras escritas com grafia incorreta, como indica o livro, pense e responda oralmente. 1. Qual o assunto principal do poema? 2. Quantas estrofes o poema tem? Quantos versos? Você percebeu alguma coisa diferente? Consegue identificar as palavras que estão com erros ortográficos? Grife com o seu lápis de escrever. Darei uma dica. São 5 palavras erradas. Vamos lá? Agora, reescreva as palavras encontradas corretamente no quadro, na atividade 2 da página 142. Se precisar, você pode consultar um dicionário para saber como se escreve corretamente. Quarta atividade, sequência didática de ortografia. Atividade 2C, observando as diferenças, página 142.
Agora, vamos observar palavras destacadas dos 2 textos que lemos. O conto A Bruxa e o Caldeirão e o poema 5. Do texto A Bruxa e o Caldeirão, usaremos os verbos e do poema 5, usaremos os substantivos. Leia em voz alta as palavras do quadro da atividade 1 da página 142 e apure seus ouvidos. Vamos primeiro ler os verbos do conto, que está na primeira coluna, ou seja, palavras que indicam ações. Decidiu, verificou, perguntou, mirou. Agora, os substantivos do poema, ou seja, palavras que indicam nomes. Sal, mortal, real, postal. Agora, pensem e respondam oralmente. As palavras têm o mesmo som final? São escritas da mesma forma? Como são escritas? Esses verbos estão em qual tempo? Passado, presente ou futuro? O que podemos concluir então? Podemos concluir então que os verbos no passado terminam todos com U. Isso já é uma ótima pista para escrevermos com menos erros ortográficos, não é mesmo? Agora vamos escrever um cartão com esta dica ortográfica para o uso do L e U que acabamos de descobrir. Guarde o seu cartão junto com um outro que fizemos sobre as descobertas do uso do R. Assim, todas as vezes que você tiver dúvidas, pode consultá-los. Se as palavras forem substantivos, ou seja, nome de alguma coisa ou de alguém, não há uma regra geral. Podemos encontrar substantivos como mortal, que termina com L, ou museu, que termina com U, sal, que termina com L, ou céu, que termina com U, postal, que termina com L, ou chapéu, que termina com U. A próxima atividade é a letra B da página 143. Na verdade, ela é mais uma dica para você anotar no cartão ou mesmo no cartão que você acabou de fazer. Refere-se ainda ao uso do L e do U na palavra mal com L ou mal com U. Para você descobrir quando usar um e quando usar outro, é super fácil. Se a palavra que você quer escrever for o contrário de bem, escrevemos a palavra mal com um L. Exemplo: ela passou bem, ela passou mal. Agora, se a palavra que você quer escrever for o contrário de bom, usamos a palavra mal com U. Exemplo: aquele menino é bom, aquele menino é mau. Nossa sequência ortográfica está em andamento. Teremos mais etapas até chegarmos ao final. Continue estudando para fazer mais descobertas na ortografia. Se tiver dúvidas, anote tudo e entre em contato com os canais disponibilizados pela sua escola. As professoras e professores estão prontinhos para te ajudar. Vamos lembrar quais são as atividades dessa semana? Primeira atividade, atividade 2A. Leitura reflexiva do texto A Bruxa e o Caldeirão. Segunda atividade, atividade 2A. O uso do U no final dos verbos. Terceira atividade, atividade 2B. Refletindo sobre as palavras. Quarta atividade, atividade 2C. Observando as diferenças. Chegamos ao fim da nossa aula. Lembre-se, se tiver alguma dúvida, peça para um adulto entrar em contato com os professores de plantão pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou envie um e-mail para parafazeremcasa@se-pmmc.com.br. Nossas videoaulas também estão disponíveis no canal da TV Câmara, canal aberto 60.2. Mas, se perderem alguma videoaula, não se preocupem, pois também continuarão disponíveis na página do Facebook
ou pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Dessa forma, você poderá assistir às aulas quantas vezes quiser ou achar necessário. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais utilizando a hashtag #SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das suas atividades. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.